Antes de mais nada, quero agradecer a recepção, agradecer ao Piorino, agradecer ao nosso vice-prefeito também, nosso candidato vice-prefeito. Gente, é muito rápido aqui o seguinte: por que eu estou aqui? Porque pode perguntar por que um senador da República está visitando diversas cidades aqui no nosso interior de São Paulo, para falar com a população e apoiar a candidatura dos nossos candidatos do Partido Liberal. Gente, nós vivemos um momento muito difícil no nosso país. Deve estar acompanhando aí, certamente as dificuldades que nós temos, e não só no setor de economia, que o ano que vem vai ser um período muito complexo com relação a isso, mas também com relação à nossa democracia. E essa nossa luta no Senado, no Congresso, para a defesa da democracia, não pode ser só ali, precisa se estender em cada um de nós, em cada uma das cidades. E isso começa justamente na cidade. Nessa cidade eu tive praticamente 60% dos votos válidos aqui na cidade. E eu vou pedir para cada um de vocês que transfira esses votos, vamos dizer assim, quem votou em mim, vote aqui no Piorino também, para que a gente tenha uma votação expressiva na cidade. Por que isso é tão importante? A gente sabe que a direita, eu estou falando da verdadeira direita, deixa eu falar um pouco sobre verdadeira direita, que é o seguinte: eu conheço o presidente Bolsonaro, ele é amigo meu desde 2001, então é uma caminhada longa que a gente tem pela frente, e vai continuar quando ele for reeleito agora em 2026 para a presidência da República também, porque ele vai ser reeleito em 2026, vai perder essa inegibilidade e vai retornar ao Planalto, de onde ele não deveria ter saído, diga-se de passagem. Mas nas cidades é onde a gente tem escola, onde a gente tem a nossa família, tem o nosso negócio, é aqui que a gente vive. Portanto, a gente precisa começar na cidade e escolher muito bem os nossos representantes, prefeito, vice-prefeito, vereadores, aqueles que defendem os valores pelos quais a gente luta tanto para a nossa família. Pensem nos seus filhos, pensem nos seus netos, o que vocês querem para eles no futuro. Se a gente deixar isso na mão da esquerda, o que vai acontecer é que a gente vai ter um monte de drogado no país, sem emprego, pedindo esmola para o governo, vivendo prefeito passando pires lá o tempo todo. Não é isso que a gente quer uma prefeitura que é um município livre, que é um município pujante, em que o comércio vá bem, em que os negócios da cidade vão bem, em que a gente tenha boas escola ensinando coisa decente para os nossos filhos, coisas úteis para o futuro dos nossos filhos, se possível escolas cívico-militares na cidade também. É importante trazer esses valores que a gente fala: Deus, pátria, família, liberdade. Não é à toa que a gente fala tudo isso, e precisa começar com a gente dentro da cidade. Então, cada um de vocês está aqui porque obviamente apoia o nosso candidato a prefeito, mas a gente tem que convencer as outras pessoas. É uma batalha fazer isso aí. Então, cada um tem que sair daqui com a missão, a missão de convencer pelo menos 10 pessoas, e esses 10 convencer mais 10, cada um deles mais 10, e propagar essa árvore, é uma árvore do bem, para que a gente traga consciência para aqueles que estão perdidos ainda, acreditando que vai ter picanha no final de semana, acreditando de graça, acreditando um monte de bobagem e mentiras que a gente ouviu aí, e essas narrativas acabam vencendo, porque eles têm apoio de grande parte da mídia, e a mídia empurra um monte de tranqueira para as pessoas em casa, e a gente é obrigado a ficar ouvindo esse tipo de coisa. Então a gente tem que trazer a verdade para as pessoas, e a melhor maneira de a gente trazer a verdade é olhar, olho no olho, para falar assim: olha, você está vendo aí, você tem filho? Então faça alguma coisa pelo seu filho agora, antes que seja tarde. E a gente precisa convencer essas pessoas, convencer que ele tem capacidade de gestão, convencer que ele tem apoio. Se eu estou aqui não é à toa, é sinal que ele faz parte do maior partido do Brasil, isso significa apoio. Apoio, certamente, quando a gente fala de emendas, essas coisas, eu vejo os prefeitos sempre preocupados com isso aí, com a emenda. É uma preocupação válida, sem dúvida, mas pensa bem, eu tenho uma quantidade de emendas, se eu for colocar para 645 cidades, não dá praticamente nada para cada cidade. Então isso não é a minha preocupação principal. Minha preocupação principal é que as cidades tenham um projeto de desenvolvimento bem desenvolvido, tenham capacidade de desenvolver projeto no começo, meio, fim. Eu estou cansado de ver político que fala do Brasil, é muito bom para falar, é muito expressivo, tal. Chega na hora de fazer, realmente não faz nada. Então a gente tem que acabar com esse tipo de coisa aqui, gente que fica enganando o público, enganando o povo, para transferir para políticos que sejam corretos, sejam honestos, cumpram a sua palavra e sejam técnicos.
A gente tem que transformar isso. Política não é circo, política é algo sério, que mexe com a vida de todo mundo. Então a gente tem que fazer isso aí, trazer a política para um patamar de seriedade. Vocês não vão me ver gritando, fazendo grandes discursos eloquentes e esse tipo de coisa, que isso não existe. O que existe realmente é trabalho, é fazer a coisa funcionar. Vocês lembram de mim no tempo do Ministério? Vocês não me viam na imprensa o tempo todo. Mas eu estava fazendo um monte de coisa, mais do que muito foi feito no Ministério, em toda a história do Ministério. É isso que a gente quer dos nossos políticos, que eles não estejam na primeira página do jornal, que eles estejam lá atrás para mostrar o que fizeram só. E a gente, com nossa visão, a gente olha na rua, olha o que está acontecendo, a gente possa trazer a conhecimento das pessoas o trabalho desses políticos. É isso que a gente quer. A gente tem que transformar o nosso Brasil em termos de política, transformar os nossos políticos e aqueles que tenham vocação para se dedicar ao público. Lembrar que ser político significa servir ao público, não o contrário. Às vezes não, muitas vezes a gente vê aquele político que está ali para que o público sirva a ele ou a ela. Isso não pode acontecer. Nós somos funcionários do público, seja do executivo, legislativo, judiciário. Todos nós temos que trabalhar para o público e a gente tem que ter essa consciência. A gente vive numa democracia, aliás, conto com vocês no dia 7, lá em São Paulo, na Paulista, para falar sobre democracia, e liberdade. Por quê? Se a gente perder a nossa liberdade, reconquistar é muito difícil. Vejam todos os países onde isso aconteceu. Foram décadas depois para tentar recuperar a liberdade e sob muito sangue, muita dificuldade. Então a gente não vai perder a nossa liberdade. Lembrar que tem aquela bandeira na Praça dos Três Poderes, mais alta do que todos os três poderes, mais alta que o Executivo, Legislativo, Judiciário, justamente para lembrar que numa democracia, quem manda é o povo. Democracia é poder do povo. Primeiro artigo da Constituição. Primeiro artigo da Constituição. Todo poder emana do povo, parágrafo único, que o exerce através dos seus representantes ou de forma direta. Portanto, a gente não pode ter no Brasil um Estado democrático de direito em que o povo tenha medo de se expressar, medo de falar sua opinião, medo de se manifestar. Isso não existe. A gente precisa recuperar o nosso direito e a gente vai fazer isso. Vamos fazer da maneira correta, como a direita sempre faz. E olha, conto com vocês para nos ajudar a ganhar aqui em Pindamonhangaba, ganhar e ser a direita aqui. Tanto o nosso prefeito quanto os nossos vereadores também. Os vereadores do PL, os vereadores dos outros partidos que têm os mesmos valores. Eu vou lembrar uma coisa para vocês, quem me conhece sabe disso. Eu vim aqui para apoiar e eu vou voltar para continuar apoiando, depois de eleito, mas vou voltar para cobrar também. É esse tipo de política que a gente tem que ter no Brasil. Dar a mão e cobrar. A gente precisa que vocês trabalhem da forma correta aqui, para ter resultados para o público, que pague imposto para os salários de cada um de vocês. Então, aqueles vereadores, vai ter vereador eleito, vai ter vereador que vai ser eleito. Mas o grupo é o mesmo. Não se vejam como adversários, vejam como um grupo para vencer na direita. Tá ok, gente? Olha, muito obrigado por receber aqui. Eu tenho certeza que a gente vai vencer aqui em Pindamonhangaba, vai vencer nas outras cidades também. Vamos recuperar o poder para o povo aqui no Brasil. Significa trazer o poder para a direita e recuperar o poder para o povo no nosso Brasil. E contem comigo lá no Senado ou em qualquer outro lugar. Obrigado. Valeu. Obrigado, senador. Obrigado. Isso aí, uma salva de palmas. É a música.